Lei Rouanet é mamata? Do que é que a gente está falando? Esse é o Papo Juris, o seu podcast jurídico diferente. Muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Erickson Moraes e estou com os meus queridíssimos amigos Bel Becker. Marcos Magalhães. E hoje falaremos de um tema muitíssimo importante, que é o incentivo e o fomento à cultura, a Lei Rouanet e, por que não, também uma tatuagem no tororó de Anitta. É ou não é que tem dado tanto problema? Nunca na história desse país um boga fez tanta revolução. E aí, meus queridíssimos amigos, e esse fuzuê todo que tá rolando com o nicho sertanejo da música brasileira, com a Anitta, com a Lei Rouanet que sempre foi tão criticada, mamata, artista é tudo vagabundo, mamando nas tetas do governo. Deve ser uma lei esquerdopada, então. Esquerdopada, né? Foi Lula. Foi na época de Lula, não foi? Comunista de 9 dedos. Vamos apostar aqui 300 milhões de reais que foi. Ou se não foi Lula, foi Dilma. Ah, deve ter sido. Ou foi o comunista Michel Temer. Pé, erraram. A Lei Rouanet é a lei número 8.313 de 1991, quando o Brasil ainda era presidido pelo extinto presidente e quase extinto político Fernando Collor de Mello, ou Caçador de Marajás. É uma lei de iniciativa da direita e não da esquerda. E ela, assim, decorre de um outro movimento que existia antes, que era a Lei Sarney, que já previa, né? Uma estratégia reconhecendo cultura como política, uma estratégia de financiamento, né? Voltada a essa um direito fundamental, inclusive, de toda e qualquer pessoa, né? Cultura. Então vamos lá, a gente precisa traçar alguns parâmetros aqui para um melhor entendimento a respeito da Lei Rouanet. Independentemente de ter surgido sob a égide de um governo pretensamente comunista ou um governo neoliberal, como foi o caso do curto governo Fernando Collor de Mello, a Lei Rouanet é uma lei que tem por finalidade o incentivo, o fomento à produção artística, à cultura no país. E como o Marquinhos muito bem pontuou, a cultura é um direito fundamental, é um direito social. Cultura, eu costumo dizer que é alimento para a alma e arma contra o obscurantismo. E ainda mais em momentos como esse, que o mundo está vivendo, sobretudo o Brasil está vivendo. E aí eu fico me perguntando por que perseguem tanto a Lei Rouanet. Eu tenho uma teoria como cantaria Belchior. Eu não estou interessado em nenhuma teoria. Olha o número da lei, 8.313. Se fosse 8.317, ninguém ia perseguir o diabo da Lei Rouanet. Mas, pois bem, a Lei Rouanet, o que significa o fomento, o incentivo? O artista vai, pega dinheiro com o poder público repassa alguma coisa para ele, há contrapartida, contraprestação. Como é que funciona o mecanismo da Lei Rouanet? É um incentivo de colaboração das empresas privadas atuarem num campo de movimentação cultural, né? Incentivo fiscal. É um incentivo fiscal. E assim, visa movimentar, trazer a cultura de outros ambientes que não sejam só a região sul e sudeste. Isso é importante a gente entender que ela nasceu justamente para que todas as regiões possam ter acesso à cultura uma das outras. E o foco em projetos considerados assim, com maior dificuldade, né, de captação de recursos, mas acima de tudo, né, assegurar estratégias que viabilizem o peso do financiamento da cultura não fica apenas com o poder público, né? Quem queira de alguma forma contribuir com o processo, o faça. E acho que temos várias coisas a destacar em relação a essa estratégia, não é isso, Bel? Não é apenas a cultura que funciona dessa forma. A saúde também funciona dessa forma, já tem lei própria que incentiva no meio da saúde esse tipo de colaboração e isenção fiscal, né, das empresas, assim como nos esportes. A política do direito da criança e do adolescente também tem, você pode doar na hora de fazer o imposto de renda para o fundo dos direitos da criança e do adolescente. E aí esse dinheiro é gerido pelo fundo, pode estabelecer, né, edital para chamamento público ou até direcionar, né, para a realização de algum projeto específico. É importante ressaltar, e aqui transcendendo um pouco a questão técnico-jurídica, que nós, seres humanos, somos seres multifacetados. Somos seres compostos por diversos elementos.
né? Nós temos a necessidade de nos vestir, temos a necessidade de nos alimentar, de nos instruir do ponto de vista da educação formal, temos a necessidade de alimentar nossa alma, através do consumo, vamos colocar assim, da arte, da cultura. Isso faz parte de um processo evolutivo humanitário também. A arte e a cultura sempre estiveram ligados à evolução do próprio ser humano. A arte sempre foi um vetor muito importante de evoluções e de revoluções. Na história recente do Brasil, pós 1º de abril, infelizmente não foi uma mentira, de 1964, ditadura militar, um golpe militar que iniciou uma ditadura no Brasil, que perdurou até 85 e tem reflexos até hoje, inclusive, qual não foi a importância da cultura naquele momento, para lutar contra aquele sistema repressor? Qual não é a importância da cultura, da arte, ainda hoje no Brasil, historicamente, mas sobretudo em pós-ditadura, neste momento histórico que vivemos, qual não é a importância cultural? Tanto é que nós percebemos as manifestações culturais espalhadas pelo Brasil, inclusive manifestações no setor artístico, a favor da atual presidência da República, a favor de tudo que se prega, tudo que o atual presidente vem defendendo. Então, a manifestação artística, cultural, está diretamente ligada, inclusive, à liberdade de expressão. Silenciar o setor cultural significa o quê? Minar o setor cultural significa o quê? Qual o medo de um governo que quer, a todo custo, dificultar o fomento, o incentivo e a expressão artística? Porque, ao fim e ao cabo, o que é que a cultura alimenta? Sonhos, ideias. E sonhos e ideias fazem o quê? O que é que podem fazer com a nação, por exemplo? Revolucionar. Sonhos e ideias junto com a informação revoluciona. Que governo que você está falando? Porque existem governos que podem, né, apoiar e estimular a educação, a cultura. E é importante dizer isso num podcast como esse, porque tem países que 50 anos atrás não tinham asfalto nas suas estradas e que investiram na educação e cultura, e hoje são países de primeiro mundo. Exato. Os índices de desenvolvimento humano, quando você monitora, são excelentes. É triste que um país como o nosso, que é rico, entenda a cultura, que é um traço de humanidade, mas temos traços de humanidade que são comuns aos animais, e no caso da cultura é o que nos diferencia, porque ela decorre justamente da intelectualidade, da nossa capacidade de pensar. As pessoas tratarem a expressão artística, a expressão cultural, como vagabundagem. É triste isso, é surreal, que a gente não compreenda o que significa você ter uma condição humana, mas de poder se expressar através de cultura, compreender a sua realidade, inferir, quando você olha para umas coisas, através de uma subjetividade, né, ou de uma expressão que é única. Sim. Somos a única espécie no universo. Não é em Salvador, não é no país, não é no continente, não é no universo, até onde a gente sabe, dotado de racionalidade. Só a gente, a nossa espécie. As pessoas não encaram isso com essa dimensão, assim, esse deslumbre. Para mim, poxa, eu falo assim, meu Deus, alguém, né, se reconhecer artista é uma coisa tão maravilhosa, é um dom divino, porque é. Uhum. Então, claro, a ciência, ela é fruto da racionalidade, é uma forma de expressão importante, contribui para o mundo, mas a arte da mesma forma, a gente se alimenta, como você colocou, amigo, de arte, porque nós não somos robôs. A gente precisa acessar lazer, a gente precisa acessar esporte, são direitos fundamentais, a gente esquece de falar isso. E cultura, e poxa, quando eu financio esporte tá tudo bem, quando eu falo de cultura não tá, é vagabundo. Que loucura! É verdade. Né? Faz parte da nossa essência, né? Minar, vamos dizer assim, minar seria reduzir essa ala, né, de investimento, é também reduzir um pouco da nossa essência. É desconsiderar a nossa humanidade. Eu penso dessa forma. Exatamente. Concordo. E é um ponto também muito importante, porque a Lei Rouanet volta com força total ao cenário midiático, né, discussão em nível nacional, justamente em virtude desse embate que tem havido entre o nicho da música sertaneja, né, e outros setores da mídia, da cultura. Esse embate entre Zé Neto e Anitta, que acabou resvalando no Gustavo Lima, porque ele tomou partido em algum aspecto. Mas é importante ressaltar
que a Lei Rouanet não prevê que o poder público tire dos seus cofres um determinado valor e repasse para o artista. É uma lei de incentivo, de fomento através da iniciativa privada. Então, basicamente, de uma forma bem grosseira, bem en passant, como é que funciona? O artista, ou os artistas, ou o grupo artístico monta um projeto, leva até a Secretaria de Cultura. É importante ressaltar que foi extinto o Ministério da Cultura e agora é um puxadinho através de uma secretaria atrelada, salvo o melhor juízo, ao Ministério da Cidadania. Então o projeto é cadastrado no âmbito da Secretaria de Cultura, certo? Feito esse cadastro, o artista, o grupo que fez esse cadastro, vai correr atrás de captação de recursos pela empresa privada. Então ela vai chegar, por exemplo, na porta da empresa ABC Limitada, vai perguntar: poxa, tem isso aqui, estou cadastrado, você quer incentivar, quer fazer um patrocínio ou uma doação de recursos para eu poder montar meu espetáculo, para eu poder apresentar um show, gravar um DVD, um CD, uma coisa assim. E a partir daí a empresa decide, fazendo a doação, a empresa é que tira de seus cofres, de seu orçamento, repassa para o artista. E o incentivo público vem a partir da possibilidade de dedução de parte desse valor que foi doado para o artista do seu imposto de renda. Então eu, empresa, faço a doação ou patrocínio. Quando for declarar meu imposto de renda, eu falo: olha, eu incentivei a cultura através de doação para esse projeto que foi aprovado pela Secretaria de Cultura. Foi apresentado pela Secretaria de Cultura e aprovado por vocês. Então estou deduzindo, e inclusive é limitada a alíquota, né, de dedução. Não é algo assim livre, né? Vou declarar meu imposto de renda e vou deduzir tudo. Não, até 4% para as empresas, ou seja, de tudo que elas declaram no imposto, certo? 4% apenas será de isenção, será deduzido no imposto de renda delas. E a iniciativa ela também pode ser particular, ela pode ser de uma pessoa física, que eu quero dizer. Então, uma pessoa física pode também ajudar, contribuir doando e também ter a sua isenção fiscal, a sua dedução no seu imposto de renda. E essa isenção, essa dedução seria de até 6% daquilo que ele declara, que a pessoa declara. Ou seja, tem regras, né? São regras assim muito claras. A parte financeira é bem matemática e a parte cultural ela é legada a uma fiscalização. Então, assim, de onde é que vem essa crítica tão grande à Lei Rouanet? O que está acontecendo? Acho um tiro no pé do artista que não defende a Lei Rouanet. Porque em algum momento da vida dele, quando ele começou, ele deve ter defendido. Ele sabe a importância para os pequenos. E você querer, né, tratar como cultura, a cultura massificada desses artistas que ganham milhões de cachê, isso é um absurdo também. Nossa cultura não é essa cultura massificada, essa galera que não precisa da Lei Rouanet. A nossa cultura, ela a cara do Brasil é a cultura popular, né? A cultura regional, como o Bel colocou, que muitas vezes isso não, nesse mundo, né, de mercado massificado que a gente vive, a gente não tem espaço. Assim como a TV pública, né, tem um conteúdo diferenciado. Por quê? Porque ela é, de alguma forma, subsidiada. Então é uma pena realmente que um governo como o governo atual, ele promove uma verdadeira desinformação acerca da importância de uma lei, como a Lei Rouanet, desqualificando essa lei. Mas você fala assim, mas por que fazer isso? Porque a educação, você mesmo já disse, né, é uma forma de ter uma consciência crítica sobre a realidade. A arte sempre participou de todos os movimentos revolucionários. É uma forma de sensibilizar, é uma linguagem que é acessível para as pessoas. Nesse mundo que a gente vê que a educação está tão precarizada e também não é objeto de investimento, mas acima de tudo as escolas estão inacessíveis, né? A gente tem dificuldade. Então a arte, de alguma forma, ela mobiliza, que ela toca, né? Ela vai no subjetivo das pessoas. Então, governos com essa tendência, né, pouco democrática, que não atua em prol do interesse coletivo, quer sempre privar seus próprios pontos de vista acima de qualquer coisa, eles tendem a não admitir, né, porque cultura é tudo, né? Mas eles tendem a não admitir aquilo que possa ser um perigo. Então, peraí, Gustavo Lima virou massa de manobra do atual governo? Será que as pessoas que criticam a Lei Rouanet sabem realmente do que se trata a Lei Rouanet? Pois é.
Eu digo o seguinte, vamos lá, ele pode até, ele ou qualquer outro, tá? Que de alguma forma expressa que é contra a Lei Rouanet, pode não estar se beneficiando da Lei Rouanet, mas dinheiro público, esses grandes aí não vão dizer que não fazem uso, que acessam, né? Então, no mínimo também aí é o segundo ponto, é uma hipocrisia danada, né? Os pequenos precisam de Lei Rouanet, eu não preciso de Lei Rouanet, contanto eu tenho meus contratos milionários com dinheiro público, e como o Ministério Público aí dos estados tem apontado em diversas situações, esse sim é um dinheiro público, totalmente público. Que sai diretamente dos cofres do poder público. Ou seja, quando deveria estar financiando outros tipos de política pública, né? E aí sai, né? Porque lá na Lei Rouanet tem um conselho, né? Formado por diversos representantes de várias instituições que analisam os projetos, verifica a pertinência. Tudo está sujeito a erro, mas via de regra você tem todo esse cuidado. E quando a gente fala assim desses contratos milionários de grandes mega eventos, né, das grandes festas, não tem isso não, é definido em gabinete. Grandes festas promovidas por pequenos municípios, inclusive. Essa né? que é a grande questão que gerou aí a polêmica no município, foi lá de Rondônia? E teve um município em Roraima. Foi bonito. Não lembro o município. E eu gostaria só de fazer 2 observações a respeito disso, porque o Gustavo Lima entrou de gaiato no navio. Eu não tenho pena, sinceramente não tenho pena, porque quem defende determinadas pautas anti-humanitárias, para mim não é digno de compaixão. Enfim, e aí muito se criticou o Gustavo Lima porque ele não se beneficia da Lei Rouanet, ele não se utiliza da Lei Rouanet, mas ele faz uma contratação direta com o município, e por essa contratação ele recebe um valor milionário para poder se apresentar em uma noite, em um dia. O primeiro ponto que eu quero trazer, bem rapidamente, é que essa contratação, legalmente falando, é possível. Não tem nada demais. Inclusive, independe de licitação, acontece que a gente chama de inexigibilidade de licitação, porque a licitação é inexigível nesse caso, porque a manifestação artística não é um produto que pode ser avaliado objetivamente para fins de concorrência. Então eu não tenho como dizer quem é melhor, Michel Teló ou Gustavo Lima. Como o Réveillon da sua cidade de final de ano, que contrata aquele artista famoso, pronto, ali não teve um edital. Foi diretamente do cofre público dado para aquele artista, porque foi escolhido para poder fazer o seu Réveillon. Exato. Questão de valores, aí é uma outra discussão. Municípios que têm no orçamento anual um valor semelhante ao que pagou para um artista cantar em uma noite apenas. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer bem rapidamente também, em virtude de toda essa discussão envolvida, eu não sou muito chegado ao Gustavo Lima, nem quanto artista, nem muito menos enquanto pessoa, mas eu também, que não deixo de ser da área artística, porque também sou do teatro e tudo mais, tenho que fazer um clamor. Não podemos criminalizar o artista, não podemos criminalizar as manifestações artísticas, goste-se ou não. Gustavo Lima é um artista, é possível sim que ele faça contratos com o poder público diretamente, é possível que ele se utilize da lei Rouanet, logicamente critérios devem ser seguidos, devem ser observados, a lei também deve ser respeitada nesse aspecto, então isso é sim possível. A gente tem que tomar cuidado. A crítica que se faz a ele enquanto uma pessoa que se manifestou de maneira equivocada é uma coisa. Agora ele enquanto artista que vende o seu serviço, que oferta, seja para uma empresa, seja para o poder público, o seu serviço, é uma outra coisa que deve ser analisada. E a gente tem que tomar cuidado para não criminalizar o artista e o exercício da arte. Agora, os abusos, sim, ninguém está isento de responsabilização pelos abusos. E se há um abuso numa cobrança ou do município, então se há uma falcatrua no processo de contratação, se há pagamento do que chamam de taxa administrativa, 10% para fechar o seu contrato por baixo, aí já são então 500. são outros 500. Mas, acima de tudo, não vamos criminalizar a arte. Chega de criminalizar a arte, nós já temos isso sendo feito de forma institucionalizada por esse protótipo de presidente que está aí no Palácio do Planalto. Então nós, enquanto nação, enquanto cidadãos, temos que ter cuidado com isso. Gustavo Lima, para mim, é uma figura abominável, deplorável, mas ele, enquanto artista, merece respeito, sim,
e goste ou não da arte que ele pratica, é uma arte que merece ser fomentada como qualquer uma outra, sobretudo aquelas regionais que não têm espaço nas grandes mídias, nas grandes corporações e nas grandes cidades. Mas por que não fala de Anitta, gente? Agora A exatamente, Anitta tá mandando tão bem o recado, eu prefiro falar dela. eu Com também. certeza, vamos elogiar então também a Anitta. Não, todos os artistas. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, São João tá chegando. Eu já tô pronta aqui pro São João. A camisa quadriculada. Vocês não vieram, problema de vocês. Eu estou fazendo apologia a outra coisa praticamente. Mas é preciso a gente chamar atenção para que boa parte das festas de São João também são implementos do poder público. Então é isso, é assim que funciona. Ou você vai pela Lei Rouanet, que é um grande incentivo feito pelas empresas, certo? As empresas é que vão pagar diretamente os artistas, empresas privadas, ou você vai pela prefeitura. Então, vamos parar de criticar isso aí, porque a arte ela funciona dessa forma, ela funciona com incentivo. Eu vou deixar meu protesto aqui. Eu acho que toda vez que um gestor alegar reserva do possível para não financiar um tratamento médico, a cobertura de uma providência que diga respeito à garantia de um direito fundamental de alguém, dizendo que não tem recurso público, o promotor tem que perguntar. Você promoveu festas, qual foi o cachê? Foi superior a esse valor aqui desse cidadão? Porque se foi, tem que responsabilizar o Estado. E responsabilidade, inclusive, direta mesmo, né? Objetiva. Porque, para mim, isso daí é uma incoerência. É má versação de recursos. É minha opinião. Então, isso tem que passar a ser um critério de avaliação, já que o STF tem invalidado, né, o discurso da reserva do possível, botando assim que essas dívidas sejam previstas no PPA, se faça o mesmo em relação a essas festas. Entendeu? Se define previamente valores de contratação, ou se assim não for, toda vez que gastar alto com alguma coisa, ele tem que ser responsabilizado pelo que ele não gastou em relação a políticas públicas de direitos fundamentais relacionadas às demandas dos indivíduos, dos munícipes. Então mudem o foco, passem a criticar os municípios e seus gestores, e não a arte. E só para finalizar, de minha parte, para finalizar, Anitta, como sempre, traz discussões muito importantes no cenário nacional, para a sociedade de uma forma geral, e no meio dessa discussão toda, dessa confusão toda, ela trouxe mais uma discussão muito importante, muito séria, que a gente tem que se atentar, que são os nomes do Boga, do Tororó. Gente, eu descobri mais um nome para o Boga, Curico, Tororó, mais o que vocês, Furico, Anéis Toba, do poder. Anel. Inclusive, hoje eu passei pelo dique do Tororó aqui em Salvador e meu olhar foi totalmente diferente. Eu acho que nunca mais vou conseguir enxergar o dique do Tororó da mesma forma. Você curtiu o nosso conteúdo? Então curte aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Nos siga no Instagram, no Spotify, @PaposJurisCast, para receber as notificações, para acompanhar os demais episódios. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, no YouTube e no Spotify, um novo episódio. Não pediu para compartilhar no WhatsApp do tio? Por favor, aquele grupo de WhatsApp daquele tio do pavê que fica espalhando fake news, mande. Esse grupo tá certo. bom para divulgar, né? Tá. Tá. Compartilha no grupo sertanejo. No grupo sertanejo também, nada contra. Eles Mas vão pode gostar, ser, a pode gente tá ser. fazendo uma defesa dos artistas. Exatamente. Esse foi mais um episódio do Papo Juris, seu podcast jurídico diferente. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um forte abraço, um cheiro e um beijo no coração. Pode ser no também.